crianças! Voltei para a nossa aula de História. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre os indígenas e o encontro com os portugueses. Vamos começar? Pegue seus materiais e vamos lá! Os povos indígenas. Acompanhe comigo a leitura do texto. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram vários povos e um território muito diferente do europeu. O desconhecimento e o estranhamento os levaram a criar ideias sobre o recém-alcançado continente. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como paraíso terrestre. Os indígenas tinham hábitos diferentes dos europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crença e viver da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. O encontro entre os tupis e os portugueses. Quando os portugueses chegaram, houve estranhamento entre os dois povos. Como não conheciam o território, os portugueses tiveram de se adaptar aos costumes dos tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança, alimentação e facilidades para extrair o pau-brasil. O pau-brasil era derrubado pelos indígenas e trocado por tecidos, facas e outros objetos. Mas eles se recusavam a cortar grandes quantidades de árvore, pois não entendiam a necessidade de lucro dos europeus. Isso gerou um conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar a sua mão de obra. Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. A colonização, as terras indígenas e a quantidade de povos nativos diminuíram muito. Os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo à procura das terras, pois resistiam ao processo de colonização, criando estratégias, alianças e até guerras para defender o seu território. A partir de 1530, as terras indígenas do litoral brasileiro foram sendo ocupadas pelos portugueses, com o objetivo de extrair pau-brasil e instalar feitorias e engenhos de cana-de-açúcar. Com a ocupação dos seus territórios, muitos indígenas fugiram para o interior das matas para evitar o aprisionamento e outros passaram a viver nos aldeamentos. Agora, vamos para as perguntas. Número 1. Letra A. Como foi descrito o Brasil pelos europeus? Por quê? Então, olha lá, quando os europeus, os portugueses, chegaram aqui no Brasil, nas nossas terras, eles encontraram um lugar bem diferente de onde eles estavam acostumados a viver. E eles encontraram os índios também, né? Por causa aqui, ó, da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como... Então, o que está escrito aqui, ó? Como eles descreveram o Brasil? É isso aqui que vocês vão escrever na pergunta 1. Olha só. Pergunta 1. Como foi descrito o Brasil pelos europeus? Então, tá lá. Primeiro parágrafo. E por que é que eles descreveram o Brasil dessa forma? Eles chamaram o Brasil de um nome aqui, ó. E por que eles chamaram o Brasil disso? O que tinha aqui no Brasil que não tinha na terra deles? B. Como foi o encontro entre os indígenas e os europeus? Então, primeiro, quando os europeus e os indígenas se encontraram a primeira vez, como é que foi esse encontro? Eles já começaram a brigar? Ou não? Eles se estranharam, mas aí um aprendeu a cultura do outro, ficaram amigos, ou não? Ou eles começaram a lutar, os índios atiraram flechas, os europeus começaram a disparar pistolas de fogo. Como é que foi? Contem aí para mim como é que foi esse primeiro encontro dos europeus e os indígenas. C. Por que houve o conflito entre os indígenas e os europeus? Então, mais para frente, os índios e os europeus entraram em conflito, eles não estavam se entendendo mais. Tinha até guerras. Por quê? Expliquem aqui. C. Por que houve conflito? Isso eu já falei, né? Agora, D. Em 1530, o território brasileiro foi ocupado pelos europeus, pelos portugueses.
Com qual objetivo? Então, nós temos que voltar lá no texto, olha aqui, ó. No finalzinho, ó. A partir de 1500, as terras indígenas do litoral brasileiro foram sendo ocupadas pelos portugueses, com o objetivo de... Então, por que eles queriam ocupar as nossas terras, as terras do Brasil? Então, vocês vão escrever aqui, ó. Por quê? Próxima. Com a ocupação dos territórios, muitos indígenas fugiram para o interior das matas. Por que os indígenas fugiram? Então, olha aqui, ó. Com a ocupação dos seus territórios, muitos indígenas fugiram para o interior das matas. Para o quê? O que está escrito aqui no texto? É isso que vocês vão colocar na pergunta E. Ok? Essa é a nossa atividade de história de hoje. Qualquer dúvida pode me chamar. Leiam o texto com atenção e uma boa aula. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!